Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria nós nos reunirmos mais uma vez para realizarmos um culto de adoração a Deus. Como é bom a gente ter esta oportunidade, e quero ainda até te dizer que isto é um privilégio em que o Senhor está nos dando para nós reunirmos, para poder enaltecermos a Ele e darmos louvores a Ele. Ainda que nós estamos distantes fisicamente uns dos outros, mas nós estamos unidos em uma só fé e reunidos em uma só comunhão para poder adorar ao Deus que merece o nosso louvor. Hoje nós estamos iniciando mais um culto aqui da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, aqui de Cataguases. Com grande alegria, todo o nosso campo, todo o povo de Deus e todas as pessoas estarão louvando a Deus juntos. Nós juntos estaremos adorando o Senhor e juntos vamos ouvir a boa e preciosa palavra de Deus. Vamos orar pedindo a Deus que venha nos ensinar e receber o culto que aqui nós iremos oferecer. Este culto é destinado 100% para Deus. Faça isso de todo o teu coração. Senhor Jesus, nesse momento estamos iniciando este culto em que consagramos e dedicamos todo ele para o Senhor. Por isso, neste momento, meu Deus, nós, a tua igreja, estamos reunidos para exatamente realizar este culto em adoração a ti. Por isso, neste momento, pedimos, ó Deus, recebe o culto que cada um estará oferecendo ao Senhor nesta noite. Também pedimos e clamamos para o Senhor nos ensinar a tua boa, maravilhosa e perfeita palavra, revelando a tua grandeza e dos seus ensinamentos para as nossas vidas. Assim, meu Deus, te pedimos também que nesse dia o Senhor venha curar aqueles que estão enfermos. Se alguma pessoa, meu Deus, está, Senhor, com o problema do coronavírus, que o Senhor possa restaurar sua saúde e curar eles, ou qualquer outro tipo de enfermidade. Eu peço para o Senhor realizar o milagre da cura hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder falar com Deus. Nesse momento, meus irmãos, vamos seguir nosso culto de adoração a Deus, vamos louvar a Deus, vamos cantar. Você vai nesse momento ouvir um louvor e participar deste louvor, juntamente com aqui nosso Ministério de Louvor da igreja. Logo após eu volto para nós ouvirmos a boa e preciosa palavra de Deus. Ouça o louvor e adore juntamente comigo. Glória a Deus. Como é bom a gente levantar a nossa voz e adorarmos a Deus, e isso saindo de todo o nosso coração. Como é bom cantar, como é bom louvar a Deus. Tenho certeza que você nesse exato momento pode realizar isto, adorar o Senhor com um louvor aí em sua casa, num só coral, pois somos só um coral. Repito mais uma vez, ainda que estamos distantes fisicamente,
mas nós estamos unidos em fé, em comunhão com Deus e adorando o Deus Todo-Poderoso. Seguindo o culto de adoração a Deus e para aprender e ouvir da sua verdade, vamos nesse momento ouvir uma palavra ministrada pela diaconisa Cristina, ela que é responsável, ela e o presbítero Mateus, seu esposo, são responsáveis pelo projeto missionário do Centro de Cataguases. Projeto este que tem levado a palavra de Deus a milhares de pessoas do centro aqui do município de Cataguases. São vários, milhares mesmo, são muita gente que tem sido evangelizada através desse projeto que foi elaborado há 5 anos atrás, e Deus tem resgatado muitas vidas através do projeto missionário, e ela, juntamente com o presbítero Mateus, seu marido, tem conduzido esse trabalho e várias vidas têm sido alcançadas através do projeto missionário. Vamos ouvi-la e logo após eu volto com a ministração da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui, para transmitir para você aí no seu lar essa live, e eu quero nesta hora compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do Senhor. Quero convidar todos os irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falava logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Até aqui, irmãos. Aqui essa palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra poderosíssima, Aqui foi quando Jesus, ele anda por cima do mar. Parece a gente falando assim, Jesus anda por cima do mar, parece algo que é até uma ficção, algo que não é inexistente, mas é verdadeiro, é verídico. Isso aqui é o poder de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que logo que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e que fosse para a banda, ele despediu, e ali o Senhor Jesus ele foi orar. E ali ele estava só. A palavra de Deus diz no 23 que Jesus ficou ali sozinho, orando. E o barco estava lá já no meio do mar. Quer dizer, aqueles discípulos estavam ali no meio do mar, quando de repente, tudo lá no meio do mar, começou um vento forte. Começou as águas se movimentar, veio aquela onda forte, porque o vento era contrário. Foram pegos de surpresa. Se hoje nós olharmos assim, nós vamos falar assim, fomos pegos de surpresa também. É como se Jesus tivesse ido ali orar e nós estivéssemos no barco. E nós estivéssemos em alto mar. E nada tinha para avisar para a gente que iríamos passar por isso. Como nós estamos hoje, Nesse momento de estarmos mais perto de Jesus. Ou talvez alguns mais longe de Jesus. Mas o convite de Jesus
é para que nós venhamos estar pertinho dele, juntinho dele, porque nós não esperávamos tal onda, tal vento contrário tão rápido. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Quantas das vezes Jesus nos convida, Jesus quer entrar no nosso barco, quer vir diante de nós, e às vezes nós nem percebemos. Às vezes amanhecemos, às vezes passamos o dia inteiro, às vezes só à noite rapidamente oramos ou lemos uma palavra ou vamos ver uma live, mas durante o dia inteiro ficamos sem aquele contato forte com o Senhor. E aqui a palavra de Deus diz que, caminhando ele por cima do mar, os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: nossa, ali vem um fantasma. O que está acontecendo por cima desse mar? É um fantasma. E não é diferente hoje, irmãos. Às vezes a presença de Deus, a presença do Pai, o Senhor, o Espírito Santo de Deus tem nos convidado a estar mais perto dele. E às vezes muitas pessoas estão vendo isso como um fantasma. Estão vendo isso como uma coisa ruim, como uma tragédia. Mas é o Senhor nos convidando. É momento de estar mais pertinho de mim, de ficar mais juntinho de mim, de chamar mais a minha atenção, de louvar mais o nome do Senhor, de buscar mais a face de Deus. E às vezes estamos colocando como uma coisa terrível, como um fantasma. Às vezes o Senhor está nos convidando para nós ficarmos mais preparados, para quando a gente voltar a se unir no templo dele, na casa dele, a gente está ali forte, para estar bem preparado junto com ele. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus, porém, e os discípulos vendo sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Hoje o Senhor está te convidando a você não temer, a você passar por cima de tudo, a passar por cima de qualquer dificuldade, de qualquer luta, de qualquer vento contrário na sua vida. Ele diz: não precisa se preocupar, eu estou no controle de tudo. Não temas, sou eu sou o seu Deus. E respondendo-lhe Pedro, disse então: Senhor, se tu és mesmo, manda-me ter contigo por sobre as águas. E a palavra de Deus diz que ali ele foi, né? E ele disse: Pedro, descendo do barco, andou para ir encontrar com Jesus. Pedro foi até destemido, valente, corajoso, foi firme, quando de repente, ele sentindo o vento forte, ele olhou para os problemas dele, ele olhou para as dificuldades dele, ele teve medo e começou a afundar. E ele começou a clamar, dizendo: Senhor, Senhor, salva-me. Eu não sei o que você está passando, qual o tipo de aflição que você está vivendo, qual o medo que você está passando, qual a tempestade aí. Mas eu te digo, nessa noite, o Senhor está mandando dizer para você assim: não temas, eu estou com você nesse barco. Sou eu, Deus, que estou fazendo tudo. As minhas mãos estão potentes sobre a sua vida. Creia somente em mim. Aí logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Não venhamos ver que o Senhor, ele nos abandonou. Não, tenha fé. Não permita que o Senhor ache que você é um homem de pequena fé, uma mulher de pequena fé. Você é valente, é corajoso. Você é corajoso, o Senhor está aí com você nessa batalha. O Senhor não te abandona um minuto. Peça ao Senhor: Senhor, arranca este medo. Arranca, Senhor, essa dor, essa dificuldade. Arranca de mim, Senhor, esse sentimento de estar passando essas dificuldades todas, achando que só coisas terríveis vão acontecer. Não, o Senhor está no controle de todas as coisas, como Ele esteve aqui. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se que estavam no barco e adoraram ao Senhor. O que nós temos que fazer, eu te convido nesta noite, por esta live, adore ao Senhor. Chame a atenção do Senhor. Comece, ao invés de murmurar, ao invés de estar triste, ao invés de estar amargurado, pensando só nas coisas ruins dentro da sua mente, do seu coração,
mude para adoração. Eu te glorifico, verdadeiramente tu és o Deus da minha vida. Verdadeiramente o Senhor é a porta. Jesus é a porta. Se ela está fechada, Ele é a porta. Se tem tristeza, Ele vai trazer alegria. Se tem desunião, Ele vai trazer união. Ele está no seu barco, Ele está com você. E Ele manda dizer para você nessa noite: não temas, eu sou contigo. Amém? Amados irmãos, é uma breve palavra, é uma mensagem, mas que eu tenho certeza que está chegando ao seu coração aí. E que você possa guardar essa palavra no seu coração e saber que Deus, Ele está hoje entrando com o haja dEle dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da necessidade que você está vivendo. E glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor nem um minuto não nos abandonou. Seja forte, seja corajoso. Amém? A paz do Senhor Jesus. Breve nós estaremos no templo, adorando ao Senhor, abraçando uns aos outros. E eu quero dizer para os irmãos que a saudade é grande com todos vocês. E eu quero deixar aqui também um forte abraço para todos do Grupo Missionário Especial. Sejam fortes, sejam valentes, sejam corajosos. A todos meus irmãos em Cristo e ao meu pastor presidente, pastor Neuquiades, meu muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus. Amém. Tenho convicção que você já ficou bem alimentado com a palavra que já foi ministrada. Tenho certeza que o teu coração está alegre com os louvores que nós já apresentamos a Deus e já adoramos a Deus de todo o nosso coração. Tenho convicção que o teu coração está totalmente aberto para tudo isso em que Deus assim está realizando em favor de nossa vida. Pois bem, meus irmãos, vamos nós agora para a palavra de Deus. Já houve uma ministração. É interessante nós destacarmos que todos os cultos aqui da Catedral das Assembleias de Deus está sendo realizado todos os dias, com o objetivo de pastorear todos os membros da igreja, com o objetivo de auxiliar todos os membros da igreja, todos os obreiros, e com o objetivo de alimentar todas as pessoas com a boa e preciosa palavra de Deus. Então nós aqui da Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira de Cataguases, estamos realizando o nosso papel, e o nosso papel é levar até você a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você que já é membro da igreja, está sendo alimentado com a boa e preciosa palavra de Deus. O nosso lema aqui na Catedral é jamais fecharmos as portas, né? Ainda que nesse exato momento nós não estamos tendo culto no templo físico, mas estamos tendo culto no templo espiritual, e eu sempre adotei, sempre disse a respeito daquilo do desejo do meu coração, que a igreja não deveria nem ter porta, pois é um pronto socorro, tem que ficar aberta 24 horas para atender as pessoas que estão doentes espiritualmente. Mas nesse momento estamos seguindo as orientações da OMS, para que assim possamos vencer rapidamente esse vírus. Pois bem, todos os dias nós realizando culto aqui, ministrando a palavra para você, estamos seguindo com o nosso projeto da igreja, pois na Catedral todo dia tem culto, né? 3 vezes ao dia, 8 horas, 14 horas e 19 horas. Quando nós estamos na normalidade, todos os dias nós temos culto. E aqui, ainda que nós estamos realizando isso online, através da página do Facebook, através do canal do YouTube, estamos fazendo todos os dias o culto também e ministrando a palavra de Deus para a sua vida. Então, a Catedral das Assembleias de Deus, com essa preocupação de alimentar você, está todos os dias realizando este culto de louvor e este culto para poder ouvir a boa palavra de Deus. Pois bem, vamos lá. Abra sua Bíblia no texto que é muito conhecido por todas as pessoas desse planeta. Eu não vou dizer todas, nem todo mundo professa a fé cristã. Tem outros que professam outro tipo de fé, serve a outros tipos de deuses. Nós servimos a um único Deus, Senhor de nossa vida. E esse texto que aqui hoje nós estaremos utilizando para poder ministrar a palavra de Deus para você, é um texto que todos nós, vou repetir, a grande maioria da população mundial conhece. Grande maioria conhece esse texto. E quero até te dizer que a grande maioria também conhece, até já está memorizado. Além de conhecer, já memorizou, já guardou em sua memória. Texto isso que eu falo é a oração do Pai Nosso.
Mateus capítulo 6, versículo a partir do 9. Até que você vai procurando aí, eu quero dizer a todos os irmãos que estão em suas casas, neste momento, participando do culto. Eu quero pedir a você, não deixa de pegar a Bíblia na hora do culto, pois nós temos que carregar a Bíblia em todos os momentos. E esse é o momento de nós estarmos com as nossas Bíblias na mão, e na hora que nós vamos ler, fazer a leitura de forma devocional, ou seja, aplicar de verdade, dar atenção no que estamos fazendo e dedicar de verdade naquilo que estamos realizando. Então pegue a sua Bíblia, ainda que você já conhece, ainda que você já memorizou, mas vamos ler, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é para ser lida, ser examinada. Então pegue ela e vamos fazer uso da leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz da seguinte forma: por essa razão vós orareis: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Apenas até o versículo 13, que é a oração ensinada por Cristo. Antes de nós começarmos a ministrar, vamos nós orarmos? Acabamos de fazer uma oração, mas vamos nós orarmos pedindo a Deus entendimento neste ensinamento em que Jesus transmite a uma multidão e aos seus discípulos? Ore comigo. Meu Deus, nesse momento em que nós aqui nos reunimos para poder ouvir a tua boa e preciosa palavra, eu peço graça ao Senhor e sabedoria para poder ministrar a tua palavra. O Senhor colocou esse texto no meu coração para um dia de hoje, ministrar a tua palavra. Sei, meu Deus, que além de estar na memória de cada uma das pessoas que está nos ouvindo neste momento, eu sei que não é somente para memorizar, mas sim é para orar de verdade e reconhecer o que está inserido nesta oração. Eu peço ao Senhor neste momento graça, sabedoria e discernimento, para que assim eu possa fazer e cumprir a palavra do Senhor, ministrando ela ao coração de todos que estão propensos e abertos a ouvir a tua verdade, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Então, nesse exato momento, quando nós acabamos de fazer esta oração, tanto essa para nós ministrarmos, ou tanto essa que nós fizemos a leitura, o mais interessante de tudo isso daqui, eu quero começar exatamente pontuando isso, quando Jesus é perguntado como vai ser o procedimento para orar, qual é a verdadeira oração, como deve se orar. Interessante que Jesus, ao ser questionado desta forma, partindo do versículo 5, você acompanhe por favor, Jesus ele fala e revela, repito aqui, ele fala e ele revela o que aquelas pessoas faziam naquele exato momento, não fazia e nem realizava a oração da forma que deveria realizar. Fazia ela para poder se apresentar e fazia repetições que não chegava ao trono de Deus, e jamais Deus iria ouvir aquelas orações, e jamais Deus iria responder aquela oração. Então Jesus, além do mais, ele até chama essas pessoas de hipócritas, que só usa de vãs repetições, mas não tem uma transformação no coração. Então não é um produto, não é uma oração que procede do coração, não é uma oração que sai de dentro de si, mas um produto que sai da mente e que faz só da boca para fora, para os outros ouvir, e não para Deus ouvir. Aí que está a grande questão. Jesus chama a atenção daquelas pessoas que tinha
a religião, que se dizia religioso, mas eles eram falsos religiosos. Ou seja, diziam que tinha religião, dizia que praticava os atos da religião, dizia que praticava o lado litúrgico da religião, mas eles não eram e não se comportavam conforme a religião requer deles. Vou falar a palavra religião para a gente entender. No entanto, Jesus chama a atenção exatamente deste povo, que já tinha religião, deste povo que já se dizia que era de Deus, deste povo que se já dizia que conhecia Deus, mas fazia vãs repetições para os outros ver que eles eram de Deus, para os outros ver que eles falavam com Deus, para os outros ver para os outros ver que talvez Deus iria ouvir eles, e que eles tinham contato íntimo com Deus. Eles queriam demonstrar algo para os outros, e não apresentar algo para Deus. Repita a frase: queria demonstrar para outros, mas não queria se apresentar para Deus. Queria fazer de forma horizontal, mas não queria fazer da forma real, que é a vertical, com Deus. E Jesus fala para essa multidão, e é interessante, meus irmãos, que em Lucas capítulo 11 também refere a respeito da oração do Pai Nosso, só que nesse exato momento de Mateus, Jesus está falando para uma multidão, porque é o sermão da montanha. Já lá em Lucas 11, Jesus ele está falando e ensinando como orar aos seus próprios discípulos. A única diferença é a quantidade de gente. Aqui, Jesus chama aqueles religiosos que ali estavam nesse sermão da montanha de hipócritas, que eram meramente religiosos, mas não praticantes daquilo que dizia que deveria fazer. Não era praticante. Aí Jesus ensina aos seus discípulos, de forma particular, uma coisa muito interessante, que aqui a gente precisa destacar. Aqui Jesus fala com todos, ensina como deve proceder. Lá em Lucas 11, Jesus ensina aos seus discípulos, em forma particular, como deveria orar, sendo que esses discípulos já tinham participado e ouvido o que Jesus havia ensinado no Sermão da Montanha. Só que naquele exato momento lá, ainda que sejam as mesmas palavras, agora Jesus está direcionando a eles, dizendo o seguinte: olha, não façam como os outros religiosos, vocês é a minha igreja. Jesus está se referindo a isso. Mateus 16:18, Jesus disse para Pedro: tu és Petros, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja somos nós. Quando Jesus fala isso com seus discípulos, ensinando de novo, repetindo de novo, e as mesmas frases, é a mesma oração, só que Jesus está dizendo para eles o seguinte: olha, não seja semelhante aos religiosos, não seja vocês religiosos, seja vocês igreja. Quem é igreja vai realizar a oração do Pai Nosso, não de uma maneira ritualística, não de uma maneira como se fosse um mantra, mas sim realizará a oração do Pai Nosso com um coração quebrantado e reconhecendo que Deus é Senhor de vossa vida. Não vai fazer a oração do Pai Nosso para os outros ver que memorizou, para os outros ver que é religioso. Vai fazer a oração do Pai Nosso porque Jesus mudou a sua vida, Jesus transformou a sua vida. Então Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos, dizendo para eles: não seja semelhante. Agora eu estou ensinando para vocês fazerem a diferença. Então eu e você somos discípulos. Discípulo que é discípulo segue a ordem do seu mestre, e o mestre é Jesus Cristo. Glória a ele e louvor a ele para todo sempre. Pois bem, agora, meus irmãos, estamos cientes disto. Mateus capítulo 6 se refere ao sermão da montanha. Lucas capítulo 11 se refere ao cuidado que Jesus tem com seus próprios discípulos, assim como ele está tendo cuidado comigo e com você. Jesus trata da multidão e Jesus cuida dos discípulos. Jesus ensina a multidão e Jesus detalha para os discípulos. Você entendeu? Aleluia, aleluia. Jesus ensina para a multidão, para os discípulos ele entra em detalhe. Sabe por que ele entra em detalhe com a gente? Porque nós somos os distribuidores do Evangelho, nós somos os pregadores do Evangelho, então nós temos que ter detalhes
para poder levar a mensagem da cruz para aqueles que não têm Jesus ainda. Nós temos esta responsabilidade. Glórias a Jesus. Bem, olha, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso, eu quero repetir aqui, tem uma frase: a oração do Pai Nosso não pode ser meramente algo voltado para o ritualismo, não pode ser voltado para um mantra, não pode ser voltado como uma pronúncia achando que isso aí é suficiente. Irmão, a pronúncia não é suficiente, é a atitude dentro aqui que é a diferença. Eu memorizar, eu falar, eu recitar não é o suficiente. Eu não tenho somente recitar de forma audível, eu tenho que ter a atitude exemplar, colocando isso em prática na minha vida. Pois bem, vamos nós compreendermos então a oração do Pai Nosso, como ela deve ser aplicada. Tem duas grandes verdades que eu quero aqui destacar com vocês, e quero dividir isso em dois tempos, ou em duas verdades, para nós entendermos o conteúdo da oração do Pai Nosso, irmão. Você tem que entender o conteúdo, ó. Eu não vou só repetir por repetir, eu tenho que repetir entendendo o que eu estou falando. Eu tenho que entender, porque quando eu entendo, irmão, eu pratico. Não vou só pronunciar, eu vou praticar. Não vou só demonstrar, eu vou ser o exemplo. Ou seja, a palavra de Deus está dentro de mim. Então, duas partes que envolvem a oração do Pai Nosso. Primeira parte, está relacionando quem é Deus. Ou seja, está demonstrando a glória de Deus. Ou seja, está revelando a honra de Deus, ou seja, está nos ensinando o poder de Deus. Não vou conseguir encontrar mais adjetivo, mas eu só quero te dizer, e focalizando nessas palavras, aqui a primeira parte dessa oração revela Deus, mostra Deus. A segunda parte revela a dependência do ser humano ao Deus que ele conhece. Se na primeira parte eu conheço Deus, então na segunda parte eu vou, na verdade, ser dependente e com exclusividade de Deus. Graças a Deus que a palavra dele é reveladora, nos ensina e dá um norte para nós seguirmos no caminho do Senhor. Então a primeira parte, dividir em duas partes, dividir não, é o contexto aqui, divide em duas partes, revela quem é Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, a honra de Deus e assim sucessivamente. A segunda parte vai revelar quem é um homem. O homem é o que? É pó. O homem é o que? Depende de Deus. Quem é o homem? Obra de Deus. Quem é o homem? É um milagre, uma atitude da bondade, da misericórdia de Deus em todos os seus aspectos. Desde quando Deus fez o homem, até o presente momento em que estamos vivendo. É obra de Deus. Então a oração do Pai Nosso revela duas coisas: a grandeza de Deus e revela o quanto somos pequenos. Revela o quanto Deus é grande e revela o quanto que somos pequenos. Revela o quanto a mão de Deus é poderosa e revela o quanto que nós necessitamos da potente mão de Deus. Vamos lá. Na primeira parte, como eu disse aqui, que revela quem é Deus, vamos entender essa revelação que está colocada aqui na oração do Pai Nosso. Eu tenho que entender isso, eu não tenho que falar porque eu memorizei. Eu não tenho que pronunciar porque é um ritual. Eu não tenho que fazer como se fosse um mantra. Muito crente faz isso sem saber o que é isso, achando que isso pode impedir alguma coisa. Eu vou orar o Pai Nosso agora, porque isso vai resolver o problema. Irmão, sem ter o conhecimento do que é isso e colocar em prática na sua vida, não resolve nada. Não podemos ser como Jesus informou e falou no Sermão da Montanha: não seja hipócrita. Jesus chamou os religiosos de hipócrita, que só falava por falar, mas não tinha atitude verdadeira. Primeira parte que revela Deus. Primeira parte que revela Deus, Jesus diz assim: olha, por essa razão vós orareis assim: Pai Nosso, aleluia, glória a Deus, que estais no céu,
santificado seja o teu nome. Olha que realidade é isso. Nós vamos entender essa primeira parte em 3 palavras. Em 3 palavras compostas aqui nesse contexto. Mas antes dessas 3 palavras, eu quero primeiro destacar para você uma única palavra que vai identificar as outras 3, tá? Então revela quem é Deus. Aí a primeira forma que Jesus ensina a oração, ele ensina a oração da identificação. Qual é? Pai. Quando eu falo Pai, eu estou me identificando e demonstrando a minha origem, e demonstrando a minha consideração e o meu respeito para o Deus que me fez, que me deu vida, que me proporcionou a viver. Quando Jesus diz Pai Nosso, Jesus está ensinando a mim e a você a nós nos identificarmos e dependermos do Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, eu aí me qualifico como filho. Será que você, na hora que você faz a oração, você se qualifica como filho? Porque muitas das vezes nós queremos nos qualificar como filho para poder pedir, e não queremos nos qualificar como filho para ser corrigido. Tem 2 coisas também que eu preciso destacar aqui. Pai, quando eu diz Pai, eu me identifico. Primeiro, porque eu dependo dele, que é a segunda parte. Segundo, porque ele tem poder para me corrigir, porque ele é meu Pai. Então, quando eu me identifico na ordem vertical, eu estou dizendo que Deus é meu Pai, eu sou filho dele, eu dependo dele, e ele pode me corrigir, porque ele conhece e sabe do meu amanhã, sabe dos meus pensamentos. Então, a primeira palavra que eu quero destacar aqui, para depois destacar as outras 3, é exatamente, que simboliza, que dá a ramificação para as outras 3, é exatamente isso, Pai. Quando você orar e falar Pai, você tem que se identificar como filho. Não pode ser somente por palavras e dizer Pai, eu dependo, Pai, oh Senhor, oh meu Pai, pode me corrigir, que eu preciso da tua boa correção. São 2 verdades, repito isso. Pai é quando eu preciso do Pai para ele providenciar os mecanismos para me sobreviver, dependência. E quando eu pronuncio o Pai, estou dizendo, pode me corrigir que eu sou seu filho. O Pai conhece mais as necessidades do filho do que o próprio filho. São 2 verdades. A gente está preparado para isso? A gente age dessa natureza? A gente realiza desta forma? Falamos Pai só por falar? Ou nós nos identificamos como filho, que depende e aceita a correção da parte dele? Após essa identificação de Pai, vamos falar agora de 3 coisas que revelam quem é Deus. Primeiro, santidade. Quando a Bíblia está dizendo, quando Jesus ensinou aqui, que é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, está dizendo as qualificações ou os atributos que são exclusivos de Deus. Você parou para pensar nisso? Jesus, Deus é santo. Então, eu não posso me identificar. Olha só, quando é a primeira parte da oração, a primeira palavra, Pai. Eu não posso me identificar com o Pai, dizer que sou o Filho e querer só usufruir dos bens que Ele pode me dar e me esquecer de querer a correção dEle, porque Ele é santo. E importa que aquele que serve a Ele seja santo. Meu irmão, quando a Bíblia está dizendo que santificado seja o teu nome, irmão, ele é puro. Ei, você é filho, você tem que ser puro. Claro que essa pureza que eu estou dizendo aqui é um processo gradual, dia a dia, todo dia. A gente não é puro como igual Deus, não, em hipótese nenhuma, nisso estou ensinando não. Nós só estou dizendo que a gente tem que buscar, a gente tem que buscar, aprimorar. Irmão, eu ensino isso constantemente. Olha, nesse exato momento que nós já começamos o culto, olha, há 10 minutos, há 20 minutos atrás, você era um tipo de crente, e agora tem que ser outro. Irmão, você não pode ser o mesmo crente que você era ontem, não. Você tem que ser um crente um pouco melhor hoje, não pode ser pior. Você tem que ser um pouco melhor hoje. E quando leva aqui a palavra de Deus Pai, me identifico como filho que dependo e aceita a correção. Santidade, Ele é santo, então não vamos me apresentar diante dele de qualquer maneira.
Vou me apresentar diante dele com as vestes brancas, que é o sangue do Cordeiro de Deus que me purifica de todos os meus pecados. Segunda qualificação ou atributo exclusivo de Deus: venha o teu reino. E aqui eu quero dividir também. Aleluia, a palavra de Deus é rica, né, meus irmãos? Olha, venha o teu reino. Quando Jesus, ele desceu, veio à terra, se tornou homem, encarnou como ser humano, veio o reino de Deus. Vamos identificar isso, reino. Antigamente, isso a gente vê muito nos relatos das histórias do nosso país, de outros países, e principalmente na Bíblia, reinos, reis. Reino, quando porventura, vamos dizer uma coisa comum que a gente lê muito na Bíblia, quando os babilônicos levaram preso o povo judeu, os israelitas, levaram eles escravos, o reino de Babilônia dominou as terras de Canaã. Então, o reino que chegou em Canaã, ou em Israel, vamos tirar a palavra Canaã, que chegou em Israel agora, quem dominava? Era o reino babilônico. O que teria que ser feito ali? Qual é a lei que predominava? A lei babilônica. Qual era o rei que mandava nas terras de Israel? O rei da Babilônia. Quem dava as ordens, quem entrava, quem saía, quem tinha que ir, quem tinha que voltar? Era o reino da Babilônia, porque ele dominou aquela localidade. Enquanto Jesus aqui, irmãos, está dizendo, venha o teu reino, ele desceu, veio o reino de Deus. Ele veio para dominar. Ele veio não para levar-nos à escravidão, não. Ele veio para nos tirar da escravidão. Aí tem um outro reino que eu preciso falar. É o reino das trevas, que é o reino do pecado. Quando o diabo foi lançado para as regiões celestiais, que é a potestade do ar, quando ele foi precipitado, jogado para cá, para a terra, para as partes baixas, a gente acha que parte baixa é inferno. Não, não é não, tá? A parte baixa é aqui, na galáxia, no hemisfério dos astros. Quando ele foi precipitado, jogado para a galáxia, olha, ele estabeleceu o seu reino, o reino de pecado, de rebeldia contra Deus. Aí vem Jesus e quebra este reino que controlava tudo, o pecado, a rebeldia. Aí Jesus vem estabelecer o reino de Deus. Qual é o reino de Deus? Não é para escravizar, é para libertar da escravidão. Quando estava dizendo, venha o teu reino, estou dizendo o seguinte, ó Deus, até o presente momento, eu era governado pelo reino deste mundo. Agora, o teu reino, através de Cristo, vem em minha vida e reina em minha vida. Está lembrado que eu disse? Se o reino entra, domina, irmão, ele vai dominar com a sua lei, com as suas autorizações de pode, não pode, irmão. O reino das trevas, o reino deste mundo, ele dominava tudo. Aí vem o reino de Deus para tirar você da escravidão, libertar você dessa escravidão e proporcionar a você a liberdade. E agora quem vai dominar? O reino de Deus. Venha o teu reino. Você tem que desejar o reino de Deus. Você tem que viver no reino de Deus. Outra coisa importante que eu preciso destacar aqui sobre reino. Meu irmão, sobre reino é uma coisa tão ampla e tão grande que não consigo, não terá tempo hábil para isso. Mas eu preciso destacar aqui algumas coisas sobre reino. Aleluia, a gente tem empolga, né? Glórias a Jesus. O reino de Deus, quando está falando reino, vem o teu reino, estou dizendo, vem tu, ó Deus, o rei dos reis, reinar na minha vida. Olha que coisa gloriosa, vem o teu reino, domina e reina em minha vida, ou seja, vou ser seu servo, eu vou seguir a sua orientação, eu vou servir o Senhor, eu vou adorar o Senhor, e obrigado por me libertar da escravidão. Venha o teu reino e seja rei na minha vida. Venha o teu reino, eu reconhecer que o reino de Deus é o melhor para a minha vida. Glórias a Jesus. O atributo de rei é de Deus, rei dos reis. Segunda palavra que quer destacar aqui na qualificação desta que revela quem é Deus, que Deus é Pai, que na palavra Pai nós vamos ver que Ele é santo, nós vamos ver que Ele é rei, que Ele é Pai de tudo, que Ele é rei. E a terceira palavra que quer destacar aqui é um negócio chamado vontade, seja feita a tua vontade. Aonde? No reino dele, ué.
A vontade de Deus é predominante no reino dele. Ele é pai. Então quem predomina? A vontade dele. Eu sou filho, você é filho. Vai predominar a vontade dele. Muitas das vezes quando nós oramos com uma forma autoritária. Irmão, nós não temos que ensinar Deus a trabalhar. Nós não temos que ensinar Deus como fazer. Nós não temos que ensinar Deus, não é? Nós não temos que determinar Deus para fazer. Deus faz por bondade e por misericórdia. E aqui, irmão, toda oração, ela tem que estar caracterizada a palavra vontade. Todavia, seja feita a tua vontade. Vamos lembrar, em João 17, no momento em que Jesus estava quase indo lá para ser crucificado, para ser pego, ser preso, ser julgado, ser crucificado, Jesus disse o seguinte: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça minha vontade, mas sim a do Senhor. Se o próprio Jesus falou isso e fez isso, agora eu, um simples mortal, não irei me submeter à vontade de Deus? Irmão, pai, ele faz do jeito dele. Pai, ele faz da vontade dele. Pai, ele realiza do jeito dele. Então eu tenho que aceitar isso. Eu não tenho que ensinar Deus a trabalhar. Eu não tenho que determinar algo para Deus. Ele faz por bondade, por misericórdia. Então, eu tenho que compreender a magnitude e o poder de Deus. Deus não é igual a mim e a você. Deus, ele é Deus. Ele é Pai, irmão. Merece respeito, merece consideração. Precisamos ter temor, considerar Deus e ter mesmo medo de aproximar diante de Deus de mão vazia. Eu não posso chegar de qualquer maneira diante de Deus. Irmão, quando eu e você formos orar, vamos orar e pedir a Deus: faça a tua vontade e não a nossa, porque a minha e a sua, irmão, é meramente imediatista e somente para as coisas desta terra. Mas a vontade de Deus não é imediatista e não é só para essa terra, é além dessa terra. Os nossos olhos não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração daqueles que amam a Deus. Glórias a Jesus. Então, já entendemos, meu tempo já está quase acabando, já entendemos que a oração do Pai Nosso não deve ser algo somente voltado para o lado do ritualismo ou mantra, mas a oração do Pai Nosso é a identificação de Pai, é entender que esse Pai tem 3 atributos que são exclusivos dele: santo, eu tenho que me apresentar com vida santa; reino, o reino dele tem que estar na minha vida, tem que ser rei da minha vida, e a vontade dele tem que prevalecer e não a minha. Então já identificamos quem é Deus. Vamos identificar agora a dependência do homem. Irmão, quando eu faço essa oração do Pai Nosso, entendendo isso, irmão, eu vou estar com meu coração quebrantado. Não vou repetir por repetir, não vou recitar por recitar, só porque eu memorizei. Eu vou falar porque é uma coisa que está aqui dentro, entendendo o que eu estou falando. E outra coisa, a oração do Pai Nosso, irmão, ela sintetiza tudo aquilo que precisamos. Primeiro, quando eu vou orar, irmão, o Pai Nosso ensina isso. Quando eu vou orar, eu não vou orar já pedindo o que eu preciso. Eu vou orar me identificando como filho. Vem o teu reino, os teus céus, é a glória de Deus, a vontade de Deus é predominante no céu e tem que ser feita aqui na terra também, tá? E quando eu entendo a vontade de Deus, irmãos, aí sim, estarei do jeito que Deus quer e irei conquistar a outra parte que está aqui, que sou dependente de Deus. Vamos lá. Seja feita a vontade de Deus assim na terra como no céu. Uma coisa interessante, não vou ter tempo de destacar aqui, mas só vou dar deixa para você. Irmão, a vontade de Deus no céu, ela é plena, total. No céu é total. Na terra é parcial, é alguns que faz. Lá no céu é plena, é total. A vontade de Deus é plena, Ele quer também fazer na minha vida, na sua vontade dele. Então vamos deixar Ele fazer? Vamos lá. Versículo 12 já vai trazer a identificação do que somos, seres humanos. Então quando eu reconheço isso, irmão, eu vou me apresentar como pai. Primeira coisa que destaca aqui, a pessoa do ser humano. O ser humano é dependente, é obra de Deus, é Deus quem fez. Então eu tenho que depender exclusivamente de Deus. Primeira parte, perdoa-nos as nossas dívidas. Quando eu reconheço que Deus é meu pai, que Ele é santo, o reino dele é glorioso, a vontade dele é predominante. Depois de tudo isso, o que eu vou fazer? Pedir perdão. Eu não vou chegar pedindo: Jesus resolve meu problema, Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo. Não,
Eu vou ter que seguir isso. Toda a minha oração tem que ser desta forma. Eu tenho que me apresentar diante de Deus como filho e entender que é a vontade dele que predomina. Depois disso eu vou pedir perdão. Eu não vou pedir as minhas necessidades, não. Eu vou pedir perdão, perdoa os meus pecados. Eu tenho que falar também qual que é, irmão. Mas pastor, Jesus sabe, ele sabe, mas o problema é nós. É eu, é você. Quando nós falamos e pronunciamos, já falei até aqui no outro culto, quando nós falamos e identificamos isso, irmão, automaticamente há um momento em que nós vamos refletir o que fizemos, o quanto que isso dói, quanto que isso fere. Aí a gente vai refletir que na hora de colocar o laço de novo, a gente não coloca o pé nele. Então o falar, o detalhar isso para Deus, é algo para me aliviar do meu pecado e também adquirir perdão do pecado, porque a Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então eu vou chegar diante de Deus e reconhecer o quanto que eu sou pecador e que eu dependo da misericórdia e da bondade de Deus para a minha vida. Vamos lá, vou ter que correr agora devido ao tempo. Perdão, o versículo 11 também vai trazer aqui a necessidade do nosso pão para nós vivermos, o pão que você se alimenta. Outra coisa muito importante a destacar, quando eu compreendo que eu preciso primeiramente de perdão, e quando eu busco para as minhas necessidades, que é a segunda coisa que eu quero caracterizar aqui agora, quando eu busco para as minhas necessidades, se eu busquei para pedir perdão e confessei, larguei e fiz de coração, vou adquirir perdão. Quando eu peço para a minha necessidade, Deus vai me dar, irmão. Deus vai te dar, com certeza. Ah, Senhor, eu preciso de me alimentar. Deus vai providenciar alimento para você. Ah, Jesus, eu preciso de um emprego. Jesus vai providenciar emprego para você. Partindo do princípio que você faz isso, primeiramente busca a Deus perdão e reconhece que Ele é o Pai, nas suas necessidades diárias, Deus irá providenciar. Você pode apresentar, Senhor, estou precisando hoje de um arroz com feijão, eu não tenho. Jesus vai providenciar. Pode ter certeza disso, meu irmão. Primeiro, se você fez toda essa forma em que Jesus aqui nos ensina da oração, Jesus irá providenciar o pão diário para você. Então a dependência vai te dar o pão, vai te dar a água, vai te dar o abrigo, vai realizar aquilo que as suas mãos não podem fazer. Ele vai entregar para você. Terceiro, quando nós pedimos perdão e quando nós informamos as nossas necessidades, Deus nos ouve e Deus nos responde. Depois de tudo isso aqui que a Bíblia está nos ensinando, Deus, quando eu falo, me perdoa, Senhor, me dá o meu pão diário, aí depois aqui Jesus ensina, me livra de toda obra do mal, ou seja, do laço do passarinheiro, toda obra tentadora, me livra do pecado, me ajude a sair do pecado, Senhor, não me deixa cair na tentação, ou seja, continue segurando a minha mão, porque eu estou segurando a do Senhor. Então a terceira característica aqui, eu dependo de Deus para perdão, eu dependo de Deus para me alimentar, e eu dependo de Deus para me livrar do mal. Quem vai te livrar do mal é Deus, irmão. Quando a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 13, não nos conduz à tentação, nos livra do mal, como diz algumas versões, quando eu falo isso, eu estou dizendo para Deus, Senhor, é as suas mãos que me guardam deste reino pecaminoso, deste reino tenebroso, porque eu sou participante do teu reino, tu é meu Pai. Me livra, Senhor, da tentação, me livra, não me induz, não permita que eu caia na tentação, me ajude, Senhor, a vencer. Quando eu falo me ajude, irmão, e faço isso de coração e me esforço, Deus te ajuda. Agora, quando eu peço a Deus, me ajuda e eu não faço nada, Deus não me ajuda não, tudo depende de mim, depende da sua ação e da sua atitude. Bem, já entendemos essas três também dos seres humanos. Para me concluir aqui agora, é muito interessante isso também, para me concluir aqui agora, a última parte do versículo 13, quando diz assim, porque teu é o reino, de novo, Jesus repete a palavra, porque teu é o reino, então reino agora da minha vida, lá em cima quando fala,
venha o teu reino. Então chegou o reino na sua vida. Embaixo, quando eu cumpro, quando eu realizo tudo isso, no versículo 13, não é vem mais. Agora estou afirmando que eu estou no reino. Aleluia. Lá em cima eu disse, eu recebo, vem. Aqui embaixo no versículo 13, eu estou me identificando dizendo, eu participo do reino, porque teu é o reino, e eu participo dele, glória a Deus. Aí depois vai dizer também, poder. Está lembrado lá em cima, quando nós falamos vontade? Prevalece a vontade de Deus, o poder de Deus. Está no versículo 13, a última parte. E a glória para sempre. Está lembrado da santidade? São 3 coisas que eu destaquei lá em cima no versículo 9. São 3 realidades que eu dei destaque lá, que é da santidade de Deus, que é do reino de Deus e que é da vontade de Deus. Aqui, porque reino, eu estou participando do reino, poder, estou participando do poder de Deus, e a última parte está dizendo glória. O que é isso? Honra. Se eu estou cumprindo tudo isso, serei honrado, porque Deus é Senhor de minha vida. Glórias a Jesus. Nós hoje aprendemos um pouco sobre a oração do Pai Nosso. Não vamos realizar ela meramente por um ritualismo, mas vamos orar de todo o nosso coração para que Deus possa realizar o milagre que nós dependemos e precisamos dele. Tem muito mais coisas a ser ensinada e para nós aprendermos aqui em Mateus 6, a partir do 9. Mas tenho certeza que Jesus te ensinou verdades sobre a oração do Pai Nosso aqui, na identificação. Quem é Deus? Quem somos nós? E glória a Ele para todo o sempre. Obrigado, meus irmãos, por ter o privilégio de entrar em sua casa através dos canais, das redes sociais, ministrando para você e para sua família a boa e preciosa palavra de Deus. Que Deus assim os abençoe. Quero até dizer aos irmãos, todas essas mensagens estão lá no canal no YouTube. Depois você pode rever e enviar isso para quem você quiser também, tanto também na página lá no Facebook também, tá certo? Vamos nesse momento orarmos mais uma vez, como sempre. Quero dizer a você que não aceitou a Jesus, aceita Jesus como seu Salvador. Você ainda que não voltou para os pés do Senhor, volta para os caminhos do Senhor. Faça a oração do Pai Nosso, não meramente por fazer. Faça de todo o teu coração, e não só a oração do Pai Nosso, qualquer outra oração, e Deus estará te respondendo. Vamos orar então para terminarmos. Quero mais uma vez dizer aos irmãos, quem precisar de tesouraria, secretaria, só procurar o dirigente do bairro aqui de Cataguases. Cada bairro tem uma congregação, só procurar eles no que vocês precisarem. Os irmãos tiverem alguma necessidade emergencial, procure o dirigente da igreja. A igreja aqui ela vai socorrer na medida do possível. Todos nós aqui estamos passando por adversidade, todo mundo, mas na medida do possível nós estamos dando prioridade a isso, socorrer aos necessitados. Então, aqueles que de fato precisam, tá? Não vai querer usufruir desse momento não, e os dirigentes estão atentos concernente a isso. Então, precisou de secretaria de tesouraria, pode procurar ele. Uma outra necessidade, procura o dirigente. Estamos aqui para poder estender as mãos e ajudar. Esse é o papel da igreja. E aqui também está sendo colocada as contas da igreja. Quem quiser fazer a sua transferência em seus dízimos, as suas ofertas, pode fazer através da conta da igreja. E quem quiser levar também na igreja, pode também levar durante o dia. A igreja está aberta para atender essas necessidades também, tá? E também o dirigente também está orientado para isso. Vamos orar então para encerrar e agradecendo a Deus por esse momento. Deus, muito obrigado por mais este culto, obrigado por mais esse privilégio e obrigado pela tua boa e preciosa palavra. Que assim a tua palavra esteja em cada coração e nós te adoramos, meu Deus. Eu te peço mais uma vez hoje que todos aqueles que ouviram a tua palavra possam aceitar o Senhor como Salvador e voltar para os teus caminhos e que o Senhor possa curar aquele que está enfermo em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, todos juntos, a paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se assim Deus permitir.